passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Como o professor já bem falou, meu estágio foi feito lá na Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, também conhecida como a Camap. Então, apresentando um pouco sobre mim, né? Meu nome é Thaís, curso em Engenharia de Sistemas, sou da turma 019. Fiz estágio lá na Camap no período de setembro a dezembro, no setor da qualidade da empresa. Então, falando um pouco sobre o processo seletivo, né? Eu recebi a disponibilidade da vaga, né, pelo e-mail institucional da Unesp. E aí eu acabei enviando meu currículo para lá. Logo em seguida, a Camap entrou em contato, né, pedindo a minha disponibilidade de horário. Então, eu encaminhei toda a minha disponibilidade de horário para eles e, e logo em seguida eles marcaram uma possível entrevista aí, onde eu fiz essa entrevista com a responsável do setor da qualidade, né, e nessa entrevista, né, foi rastreado aí durante a entrevista os meus conhecimentos sobre a área que eu estaria atuando dentro da empresa. E depois eu obtive a resposta aí da aprovação na entrevista, eu fui chamada para o estágio. Já de imediato a empresa já nos apresentou totalmente as atividades que eu ia estar executando ali durante o período de estágio, o treinamento sobre a segurança do trabalho, né, o fornecimento dos IPIs que eu ia ser necessário durante o percurso do meu estágio, e também alguns procedimentos que eu deveria seguir dentro do laboratório e padrões que a empresa também utiliza. Então, falando um pouco sobre a justificativa do meu estágio, né? Por que fazer na Camap? Primeiro, porque a Camap ela é referência no regional no setor do amendoim, né? É uma cooperativa muito grande que a gente tem aqui. Ela atua diretamente no meio rural, né? E também, principalmente na área onde eu atuei lá, na parte de análise. Ela está localizada aqui em Tupã, onde fica mais flexível para mim na questão de estar perto também do curso, né? Aqui, que a gente faz na Unesp. Então, seria mais prático para mim também. Como se relaciona, né, a empresa que eu estou atuando com a minha formação, né? A Camap trabalha com a parte de produção, beneficiamento e comercialização de grãos, né? Grãos comercializados tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E assim eu ia conseguir aplicar principalmente as disciplinas de mecanização agrícola, gestão de produção e análise de processos aí internos dentro da empresa. Falando um pouco sobre a empresa, né? A empresa fundada aqui em Tupã, é a maior cooperativa de amendoim do Brasil. Até se vocês procurarem aí no chat GPT, muito pessoal utiliza, né? Você vai procurar, vai aparecer a Camap lá como a maior cooperativa de amendoim do Brasil. Ela está pautada no seu crescimento contínuo, né? Tanto na inovação, sustentabilidade, atuando aí no ramo, né, de análise, secagem, beneficiamento e a comercialização do amendoim. E para a venda de insumos também, como herbicidas, fungicidas também lá na loja da Camap. Falando um pouco da estrutura onde eu atualmente trabalho lá, né? Então, falando do complexo industrial. O complexo industrial ele tem aproximadamente 8 hectares, né, de extensão ali. Capacidade de processar até 50 mil toneladas por safra e armazenar quase 30 mil toneladas em silos que a Camap tem. Uma estrutura moderna com tecnologia avançada de secadores, aproximadamente 90 secadores, a Camap tem, e também o laboratório da qualidade, que é onde eu atuei todo aí o meu estágio. Tá? A missão é oferecer alternativas sustentáveis para o agronegócio do setor do amendoim, e a nossa visão é ser a solução para o produtor produzir mais e melhor. Né? E também nossos valores da empresa, ética, honestidade, perseverança, credibilidade, desenvolvimento humano e responsabilidade socioambiental. Falando mais diretamente das atividades que eu atuei dentro do laboratório, né? Lá na Camap atualmente a gente realiza efetivamente essas três análises, né? A análise física, que é uma análise mais característica, né? A gente vai observar coloração, tamanho, as impurezas, grãos danificados, né? E assim a Camap preserva bastante a questão da padronização desse amendoim que vai ser exportado, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo.
A germinação, que agora, né, a época de plantio, a gente avalia o vigor vegetativo aí desse amendoim, então indicando quanto que é a qualidade daquele lote que está sendo processado pela empresa. E geralmente, né, a germinação aí ela fica de torno de 5 a 10 dias de germinação. Na Camap a gente deixa 7 dias. A gente vai falar um pouco mais a fundo isso ao decorrer da apresentação. E principalmente, né, que é o que a gente mais realiza todo ano aí, o ano inteiro, que é a análise da aflatoxina, que é um fungo, né, que é prejudicial à saúde aí, para garantir totalmente a segurança daquele produto que a gente está vendendo para o mercado. Então é realizada essas análises. Ainda agora, falando sobre a aflatoxina em específico, vou falar um pouco sobre como funciona o processo dentro da empresa. Então, a empresa, né, chega para nós uma sacaria lá com um código de identificação. Esse código é usado para rastreabilidade, tá? De quem é o produtor, qual é a variedade desse amendoim, quais foram os tipos, quais foram os processos que ele foi passado, até chegar ele na sacaria, bags, né? Então, essa é uma simulação de um saco para nós que chegou lá na cooperativa, né? Ele já vem feita a amostragem, para cada lote que é feito dentro da empresa, é feita a amostragem, levado para o laboratório para fazer análise. Então, a gente reamostra esse saco para ter uma parcela significativa também e para ir para o moedor, que é a nossa terceira imagem aí, é um moedor industrial, tá? Esse amendoim é feita a moagem por um período de tempo, que é utilizado no método da empresa, e posteriormente é coletado uma amostra. E essa amostra é identificada com a mesma identificação que veio no, na sacaria. Essas duas identificações estão trocadas porque é só ilustrativa, tá bom? Indo para uma próxima parte do processo, né? A gente vai pegar aquela amostra que a gente está lá moada, a gente vai pesar ela numa parcela significativa. No caso aqui, a gente pega 25 gramas, tá? Que é do método que a Camap utiliza. Outros métodos vão haver alterações de valor. A gente pega uma solução, no caso aqui, a gente está usando uma solução de 70% de metanol e 30% de água, né? 70% de metanol e 30% de água, e sal para tirar a umidade desse amendoim. E a gente faz a homogeneização através de um mixer, aí para que todas as partículas e essa solução sejam homogeneizadas. Pensando nisso, né, a gente trabalha com kits de filtragem. Por quê? Porque no equipamento que a gente vai utilizar, para não ir partículas grosseiras e acabar danificando o equipamento e também para a gente ter melhor extração da análise. Então, a gente deixa nessa primeira imagem aí, na imagem 8, a gente deixa esses kits montados, que a gente vai fazer uma filtragem mais grosseira, que é esse primeiro, deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse aqui. Aqui, a gente vai fazer uma filtragem mais grosseira, depois, posteriormente, a gente vai fazer uma diluição e uma segunda filtragem. Então, na imagem 9 aqui, a gente vai pegar aquela amostra que foi homogeneizada lá no mixer, vai colocar na primeira filtragem para reter, separar as partículas, né, matérias orgânicas e o resto do líquido. Depois a gente pega uma parcela desse líquido que já foi homogeneizado, né, e vamos transferir para esse frasco através com a diluição em água e a gente vai fazer uma segunda filtragem com um filtro mais para reter as menores partículas possível, que é um filtro de microfibra. Feito, então, depois a gente vai para uma segunda etapa de extração, que é a parte que a gente vai lá para o manifold, aqui até acabei esquecendo de colocar, mas esse aqui é um manifold, ele cria um vácuo, né, que a gente vai usar uma coluna, e essa é uma coluna de Aflatex, é uma coluna de afinidade, tá? Que ela vai ficar depois grudada aqui nessa partezinha branca, só a molécula da aflatoxina. Então, a gente vem com aquele frascozinho que se encontra aqui, lá da segunda filtragem que a gente faz, passa nessa seringa, ele vai passar por essa coluna, através do vácuo que se cria, vai passar por essa coluna e vai reter ali só a molécula da aflatoxina, e ela vai passando, depois a gente faz uma lavagem com água para que o que não for da molécula seja levado embora, tá? Como a gente usa o metanol na maior parte do processo, porque o metanol ele tem afinidade eletrônica com a molécula, então ela vai se grudar ali na molécula. Então, para retirar essa molécula que ficou aqui, a gente usa 1 ml de metanol, colocando aqui no Aflateste, a gente força através da pressão aqui,
para extrair e colocar em um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio é transferido com um wire. Aí a gente vai levar para o equipamento. Lá na Camap a gente utiliza o AKPLC, esse é até o AKPLC da Camap mesmo, tá? Esse é o AKPLC, ele vai ser usado para identificar a amostra ali, né, a molécula, e depois ele vai gerar esses histogramas para a gente, tá? Lá na Camap a gente analisa 4 tipos de aflatoxina, B1, B2, G1 e G2. Então, para cada pico desse, ele vai fazer uma integração e vai identificar quanto que tem de aflatoxina ali, tá? Essa parte de resultado é mais fornecida pela minha chefe. Falando da segunda parte, que a gente trabalha lá também, que é a análise física, né? A primeira parte também é bem parecida com a parte da aflatoxina, a gente faz a identificação desse lote que chegou. Então, a mesma amostra, normalmente, que vem do benefício, né, que vai fazer a aflatoxina, ela também faz análise física, tá? Ela vem, a gente faz a amostragem, essa amostra a gente pega menos quantidade, para a aflatoxina a gente pega em torno de 5 quilos para conseguir fazer a moagem. Já para análise física, a gente pega em torno de 700 gramas num saquinho, e a gente só vai usar 300 gramas aí depois para fazer. Então, a gente identifica, faz a amostragem, pesa em torno de 300 gramas para fazer a análise física aí. Dessas 300 gramas, a gente passa num equipamento onde a gente vai fazer a primeira leitura, que é muito importante, que é a umidade, para identificar qual umidade aquele amendoim se encontra. Depois, a gente faz a onça. A onça ela é uma unidade de medida, né, que é usada para grãos, tanto para amendoim, tanto para milho, soja, né? E aí a gente faz a onça e a gente identifica qual é a granulometria que esse amendoim vai estar enquadrado aí. Feito isso, daqueles 300 gramas que a gente pegou lá, a gente vai fazer a análise individual de cada amendoim ali. A gente vai classificar e ver o que tem de, vamos dizer, características ali que não deveriam estar naquele presente, naquele amendoim. Que seria grão partido, se é grão só, então não teria não ter banda ali no meio, né? A quantidade de banda que tem, se tem percevejo, se tem insetos, né? Se aquele amendoim está sujo. Então, identificar essas características e a gente separa essas características, como está nessa quinta imagem aí, e depois a gente pesa, como está representado na sexta imagem, pesa individualmente cada característica dessa e passa um preenchimento numa planilha e é entregue para a nossa chefe aí, aonde entra as tomadas de decisões que ela vai reprovar esse carregamento ou vai aprovar ele aí, ou vai precisar reprocessar tudo isso amendoim. Indo para a germinação, né, que agora, nessa época acabou de chover, aí os produtores estão plantando, né, a gente começa lá, o produtor leva para nós, a gente tem um amendoim que a Camap também faz análise de germinação e também a gente presta serviço para outras pessoas, né, além dos cooperados da cooperativa, né. A gente chega, a gente faz primeiro a identificação online, né, que é de onde, quem trouxe esse amendoim, qual é a variedade, né, que ele tem, a gente transfere para um saquinho da Camap, já o amendoim debulhado, né? A gente pega em torno de 100 grãos, na Camap a gente utiliza esse método, existem outros métodos de germinação. A gente pega 100 grãos, faz a identificação do segundo saquinho, né? Que vai para a estufa de germinação. Depois a gente faz o tratamento dessa semente, aqui a gente utiliza um tratamento da Camap, né? Pode ser feito outros tratamentos. Faz o preparo, a gente faz com folha de germinação, tem outros lugares que fazem mais com questão de terra ou faz esse tipo de análise. Lá na Camap a gente faz através de folha de germinação. Então a gente separa a quantidade de folha, a quantidade de água para fazer a umidificação dessas folhas e utiliza esse quadro que chama o quadro de gabarito. Vocês vão entender aqui na próxima imagem. Então a gente pega aquela folha que foi umidificada e também separada, a gente pega, coloca no quadro do gabarito, né? Abaixa o gabarito ele tem uns buraquinhos que você consegue colocar a semente corretamente ali dentro. E aí a gente, nesse quadro tem 25 posições, né? E essas posições a gente coloca os grãos ali e cada rolinho desse que vai para o oitavo é uma para mim, acho que, não sei se para vocês caiu na tela. Ah, voltou. Para cada rolinho desse
vai 25 sementes que serão levado, né? Será que semi-fechado e levado para a estufa de germinação, onde na camap fica em aproximadamente 7 dias. Mas ela pode ficar de 5, que é a menor quantidade de dias que dá para ficar, até 10 dias para fazer entender o vigor vegetativo daquela amostra. As minhas contribuições pessoais e meus aprendizados que eu tive dentro da Camap, né? Eu aprendi bastante sobre os processos de qualidade, beneficiamento e análise das amostras, melhoria na organização, responsabilidade, trabalho em equipe, algumas dificuldades que eu enfrentei, né? Rotinas intensas, atenções nos detalhes, porque se eu erro uma análise ali, eu posso estar prejudicando a empresa em muito, porque, como a minha chefe fala, né, o laboratório é o coração da empresa. Então, as maiores tomadas de decisões dependem do que eu estou fazendo, né? Se um amendoim pode dar contaminado, ele pode prejudiciar na venda desse amendoim, pode prejudiciar também na saúde para quem a Camap está fornecendo esse amendoim. Então, tudo que a gente faz ali dentro tem que ser feito com uma responsabilidade extrema. Eu tive a possibilidade, né, de aplicar todos os meus conhecimentos que eu tive na graduação, principalmente gestão e controle de processos, né, dentro da empresa. O estágio também proporcionou um amadurecimento profissional e uma compreensão de como o engenheiro de sistemas pode trabalhar na cadeia produtiva, né? É muito legal, eu como engenheiro de sistemas, ir em vários setores da empresa e conseguir entender como funciona realmente aquele setor e ver como que eu posso atuar como engenheiro de sistemas para haver algumas melhorias. E principalmente a liderança, que é uma das coisas que a minha chefe mais deixa em aberto também, que é a gente ser líder dentro do laboratório. Meus agradecimentos, principalmente à Camap, né, por contribuir com o meu conhecimento técnico, profissional, possibilitou eu viver lá dentro, entender como funciona uma empresa, principalmente a Camap que está há anos no mercado, né, e aí está aí ainda atuando no mercado atual. Eu queria deixar especialmente meus agradecimentos à minha chefe direta, né, a Jéssica, que ela é a gerente lá da qualidade. Minha chefe, eu acho que eu falo para todo mundo isso, né? Não só porque ela tá aqui na chamada também, né? Eu falo que eu tenho a melhor chefe, porque ela é uma pessoa que sempre deixa a gente, se a gente tem alguma ideia de melhoria no processo, ela sempre está disposta a ouvir, ela sempre quer entender como que o nosso curso pode ajudar para a empresa, agregar para a gente. Então, eu acho que é um diferencial que eu tenho muito dentro do laboratório. Meu chefe direto, né, que é o Marcelo, como o professor falou, ele também é engenheiro de sistemas, né? Ele que me ajudou em tudo lá, eu entendi o processo, como funcionava tudo, foi ele que passou para mim cada detalhe, né, cada melhoria. E ele também é uma pessoa também 100% aberta para, olha, vamos mudar tal coisa, talvez melhore no processo, né? E ele também sempre me apoiando, me ajudando, então também deixo meu agradecimento a ele. Ao meu orientador, Eduardo Festoso, né? Também deixo meu agradecimento todas as vezes que eu recorri a ele para conversar alguma coisa, para ter alguma ideia. Ele também estava aí sempre de portas abertas. A todo mundo da Camap, né? Do complexo principalmente, que é onde eu tive o maior contato. E o complexo, todo mundo me ajudava a entender cada setor, né? A Jéssica, ela leva a gente todo ano lá para ver como que funciona cada parte da empresa, ver como que a gente pode atuar como engenheiro de sistemas, e todo mundo lá sempre está muito aberto para explicar e contextualizar como funciona. E agradecer especialmente à Unesp por me dar a oportunidade de fazer estágio, foi a Unesp que me forneceu esse estágio para eu ir lá para a Camap, né? E é isso. Acho que basicamente é isso que eu tenho que falar do meu estágio.